ela compreender, ela precisa restituir tudo aquilo que ela roubou a Deus. Outra coisa que ela precisa restituir, talvez é a honra que você não deu a alguma autoridade, a honra que você acabou roubando e precisa restituir isso. É um fruto de arrependimento. E outro fruto de arrependimento, reconciliação. A palavra de Deus fala, eu não coloquei aqui o texto, mas reconcilia-te com seu irmão. É aquele texto que Jesus diz, quando você for apresentar uma oferta, e se você tem algo contra o seu irmão, vá lá antes com o seu irmão e se reconcilia com ele. É um fruto de arrependimento. Tem muitas pessoas até dentro da igreja, infelizmente, que pecam um contra o outro, acaba tendo alguma rixa entre eles, algum desentendimento, mas você fala, Deus me perdoa, mas você nunca se reconciliou com aquela pessoa, passa longe dela. Reconciliação mostra que você se arrependeu, é um fruto que você precisa dar. Perdão, irmãos, eu não tinha colocado. Reconciliação. E o último fruto que eu queria destacar, né? Eu creio que tem muitos frutos, mas eu queria destacar 4. Renúncia. Em Efésios, em Atos 19, fala de quando Paulo foi para Éfeso. E ali em Éfeso, tem um momento, eu vou até ler o trecho aqui, em Atos 19, versículo 18, que fala assim, muitos dos que creram vinham confessando, olha, eles deram um fruto da confissão, e denunciando publicamente suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o seu preço, achou-se o que montavam a 50.000 denários. Eles reuniram seus livros de mágicas, de artes mágicas, queimaram tudo publicamente, eles renunciaram. Um fruto de arrependimento também, que eu queria destacar, é a renúncia. Tem muita gente que acaba pedindo perdão para Deus porque fez algo, fez aquilo, mas não consegue renunciar àquilo. Eu, por exemplo, teve uma época, quando eu era mais novo, que eu acabei comprando uns livros, eram livros de ficção, assim, umas histórias, mas eu entendi, assim, era um box de 4 livros, se eu não me engano, e eu lembro que, acho que no segundo livro, Deus já estava falando comigo, não é para você continuar, não estou me agradando, não tinha nada de magia, não tinha nada, né, nunca fui de ler essas coisas, era um livro assim de ficção, mas eu entendi, Deus falando assim, eu não quero que você abra mão disso. E aí eu peguei, levei, eu ainda morava perto do monte, levei todos os livros lá e queimei eles. Aí eu fiquei me sentindo bem, né, amém, fiquei curioso para saber o final da história, mas queimei. E aí depois, eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu e ele também tinha comprado esses livros. Aí ele comentando, nossa, eu estou em tal parte que não sei o quê, e é super legal essa parte, acontece isso, aquilo, e aquilo gerou uma curiosidade no meu coração, que olha a minha ousadia, eu fui lá e comprei de novo, escondido, comprei os livros de novo e terminei de ler. E aí, logicamente, depois Deus falou comigo novamente, falou, você pecou, você não deveria ter feito isso. Aí, novamente, vai lá, eu, Samuel, fazer o quê? Lógico que meio que não adiantava, mas eu queimei novamente. Eu renunciei, só que bem depois. Porém, assim, outras coisas eu tenho entendido, Deus tem me levado a renunciar a muitas coisas. Hoje, por exemplo, eu não assisto série nenhuma. Talvez para alguns isso é normal, não assistir, para outros falam, meu Deus, ele não assiste, mas é tão normal eu assistir, foi algo que Deus pediu para mim. Já faz um bom tempo, mais de 2, 3 anos, e eu não assisto séries. Então, se os jovens às vezes vêm perguntar de alguma coisa, eu não assisto nenhuma. Uma época que eu estava fazendo aula de inglês, meu professor falou para mim, assiste série em inglês, com legenda em inglês, vai te ajudar bastante. Eu até comecei a assistir, mas aí depois Deus falou, não é isso. Você vai ter que procurar outros meios. E eu entendi claramente, para a minha vida, não quero impor isso para ninguém, né? Mas para a minha vida, que era para eu renunciar. E eu, graças a Deus, consegui renunciar. Tem outras coisas também que eu vou falar mais para frente, mas a renúncia é um fruto de que você se arrependeu. Então, vamos lá. Eu quero agora falar algumas coisas sobre João Batista. Primeiro ponto, ele pregou sobre o arrependimento e seus frutos. Eu creio que nos últimos dias será pregado o arrependimento e seus frutos. E o segundo ponto, João Batista ele viveu no deserto. Eu acredito que os profetas de Deus desses últimos dias também viverão no deserto. E o que significa viver no deserto? Não significa você ir lá morar lá no Saara, né? Como eles viviam antes. Mas eu coloquei alguns pontos aqui. Viver no deserto hoje seria a abstenção total dos prazeres. João ele viveu no deserto e ele se absteu completamente dos prazeres. João Batista, todos os profetas, na verdade, que Deus levantava, eles viviam de uma maneira diferente dos demais. Era algo claro na vida deles. Todos os profetas que Deus levantou, a vida deles era completamente diferente.
não melhores. Às vezes eles sofriam muito mais. Só que Deus ele pedia algo diferente para os profetas dele. Ele pedia uma entrega maior. E viver no deserto, muitos viveram, significa abster dos prazeres. Então os profetas eles se abstinham, né, daquilo que dava prazer a eles. Muitas vezes eles queriam estar com a família, queriam estar com os amigos, se reunindo, tal, fazendo isso e aquilo. E Deus pedia para eles para se abster disso. Significa se abster, viver no deserto. Também a ausência de entretenimento. Deus tem pedido no meu coração para eu me abster de muito entretenimento, muitas coisas que podem tirar minha atenção. Muitas vezes não é nem pecado. Muitas vezes um filme, você assistir um filme depois do culto, você fazer isso, fazer aquilo, não é pecado. Mas Deus ele pode pedir isso para você, se você estiver disposto. Deus ele pode pedir isso. E viver no deserto, você não ter entretenimentos que podem tirar a sua atenção. No deserto, como uma frase que eu ouvi, tem Deus, tem rocha e tem Deus. Areia e Deus, só isso. Então, ou você vai se contentar com Deus, ou você vai morrer lá. Então, viver no deserto é isso, poucas pessoas querem viver. Outra coisa, ausência de recursos. Talvez tem muitas pessoas aqui que estão vivendo com ausência de recursos. Estão vivendo em algum desses desertos, né? Mas existe o deserto de viver na ausência de recursos quando a pessoa se coloca por algum erro dela, né? Porque gastou demais. Mas existe também quando Deus coloca essa pessoa e acaba, não que Deus tira os recursos, mas fazendo a pessoa viver com o necessário, com o pouco. Então, assim, nos últimos dias, né, eu tenho provado um pouco disso, assim, ao meu redor também, algumas pessoas, e eu vejo que nós temos passado por esse deserto de ausência de recursos, só que quem está no deserto, né, é para ser tratado por Deus, como nós sabemos. E essa pessoa, com certeza, é para ela sair de lá diferente. Então, assim, eu queria citar que João Batista, ele viveu no deserto e ele abriu mão de tudo isso, dos prazeres, do entretenimento. Ele não tinha muitos recursos, porque... Deixa eu ver se eu coloquei outro ponto aqui. Não. O que é interessante é que Deus, o que eu queria até colocar um parênteses aqui, muitas vezes nós vamos passar por ausência de recursos ou nos colocar, se nós quisermos viver, né? Muitos profetas vivem nisso e acabam tendo ausência de recursos para que Deus se mostre como Deus provedor. O que acontece? Nos 10 mandamentos, Deus ele revela o seu caráter nos 10 mandamentos. E o que é interessante, tem um dos mandamentos que é não furtarás. Por que Deus pedia para não furtar? Se nós aprofundarmos, Deus está querendo dizer, você não vai precisar furtar porque eu sou o seu provedor. Todos os dias o maná era descido, Deus fazia o maná cair do céu, e todos os dias eles podiam pegar o maná. Deus fez codornizes também, que eram aves, que eles comeram carne, eles pediam água e Deus dava. Então, viver no deserto, Deus ele se mostra um Deus provedor. E uma das coisas que Deus tem feito eu viver hoje é o Deus provedor, né? Porque... Por exemplo, teve um dia... Deus ele tem falado muito comigo, né, sobre Ele ser o meu provedor. E outro ponto que mostra o caráter de Deus. Por exemplo, Ele fala para você... Ele fala que odeia o divórcio, porque Ele é fiel. Faz parte do caráter de Deus ser fiel. Por isso que Ele odeia o divórcio. Eu coloquei só 2 pontos aqui para dizer que os 10 mandamentos eles vão revelar quem Deus é. Então, de acordo com aquilo que Deus ele fala, Ele pede, Ele está mostrando algo que Ele é. Ou seja, não furte, porque eu sou Deus provedor. Você não vai se divorciar da sua esposa, porque eu sou fiel e eu quero que você seja fiel também. Então, assim, em muitos pontos, Deus ele estava mostrando como Ele é, de acordo com os mandamentos. E Deus tem me feito orar muito sobre isso, né? A questão de Deus provedor, por exemplo. Interessante que na oração do Pai Nosso, fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, se é de cada dia nos dai hoje, é uma oração que deve ser feita todo dia. Ou seja, todos os dias você pedir para Deus o pão, os recursos necessários. E teve até uma experiência que eu tive, que assim, eu estou aqui na tesouraria, né, trabalhando aqui, e assim, a situação, vamos dizer que está um pouco mais apertada. E eu estava orando, Deus tem colocado no meu coração para orar, ao invés de recorrer a outros meios, orar. Falou, vai lá se ajoelhar e ora. E eu orei em um determinado dia por alguns pastores e algumas pessoas específicas que estavam necessitando de alguns recursos para pagar a conta, para fazer isso e aquilo. E eu orei por algumas pessoas específicas. Foi muito engraçado, porque aí foi na época do encontro das mulheres. Minha mãe chegou para mim e falou, Samuel,
do encontro das mulheres sobrou um certo valor e eu queria dar de oferta para alguns pastores e umas pessoas específicas. E ela falou o nome de cada uma delas. É engraçado que todas as pessoas, se não me engano foram 5 que eu orei, ela falou o nome das 5. E tinha outras pessoas para ela poder falar, tinha outros pastores, ela falou o nome exatamente das 5 pessoas. Nós pensamos em dar um pouco para essa, para essa, para essa, para essa e para essa. Aí na hora, assim, foi uma oração que eu fiz, acho que no dia anterior, no dia seguinte ela veio me falar isso. Eu falei, Deus, realmente é isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor é o Deus provedor. Né? E foi algo que a partir disso eu tenho hoje orado. Deus, se eu estou sem talvez precisando pagar alguma coisa, eu estou um pouco apertado, eu vou orar a Deus. Ele pode talvez me dar uma estratégia de conseguir arrumar aquele recurso, ou Ele pode se mostrar o Deus provedor e fazer algum milagre. Mas hoje em dia é difícil, às vezes, a gente confiar, né? E Deus Ele tem falado para mim, por exemplo, Ele me direcionou a não fazer nenhum empréstimo mais. Foi algo que Ele direcionou para mim. Porque Ele falou, Samuel, eu não quero que você recorra a nenhum outros meios. Eu não quero que você recorra a cartão de crédito. Eu quebrei meu cartão de crédito recentemente. Ele falou, eu não quero que você recorra a empréstimo. Quando você estiver passando por algum vermelho na conta, alguma coisa assim, você vai orar, ajoelhar e vai esperar eu agir. Então, assim, eu tenho provado disso. Deus Ele tem feito aparecer recursos, né? Às vezes já chegou gente me ofertando um valor na minha vida. Às vezes eu estou esperando e recebo um pagamento, como eu dou aulas, algum aluno paga, tal, acontece isso e aquilo. Então, Deus em todos os momentos, fazendo aparecer a provisão dEle. Ele está ensinando, ore, você tem que aprender que eu sou o Deus provedor. João Batista, ele vivia isso. E assim, eu entendo que, é lógico, irmãos, que eu não quero assim, ficar criticando, mas se hoje o meio que você recorre já é a outros meios antes da oração a Deus, então nós estamos fazendo errado. Se nós estivermos recorrendo a empréstimo já logo de cara, não, eu preciso fazer algo, vou pegar um empréstimo aqui, vou recorrer a cartão, nada contra, não é pecado, mas se antes da oração o seu meio já tem sido esse, então nós precisamos entender que Deus é um Deus provedor e precisamos agora começar a ajoelhar-nos e falar, Deus, se o Senhor é Deus provedor, então mesmo que eu passe um momento de dificuldade, até o Senhor prover na minha vida, eu vou esperar. Amém? Então, outros pontos aqui. João Batista, ele comia gafanhotos e mel silvestre. O que eu entendi disso? Em Mateus 3,4 fala, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Eu entendo aqui que João Batista ele abriu mão de comer do melhor que ele poderia comer para viver apenas com o necessário que Deus dava para ele. E os profetas de hoje, eu acredito que Deus ele vai fazer isso com muitas pessoas que se disporem e que forem chamadas para isso. Porque João Batista, ele era sacerdote, ele era filho de sacerdote, na verdade. Zacarias era sacerdote e a sua esposa, e João Batista ele era filho. Os sacerdotes, eles recebiam das ofertas, quando o povo de Israel ia levar as ofertas, a parte das ofertas que eram os animais sacrificados, parte da carne ficava para os sacerdotes. Além disso, parte também quando eles entregavam ofertas em ouro, prata, ficava para os sacerdotes, muitos recursos também. Então os sacerdotes eles eram sustentados por Deus por meio do povo. E João Batista ele abriu mão de tudo isso. Ele podia ser sacerdote, mas ele abriu mão, ele foi viver no deserto como um profeta de Deus, e ele abriu mão do sacerdócio, ou seja, de viver o melhor que ele poderia viver, porque o sacerdote dificilmente passava fome, porque o povo ia lá continuamente entregar ofertas, então na hora da oferta, separava uma parte da carne, que era um animal inteiro, e dava para o sacerdote, para a sua família, a família toda recebia daquele alimento, e dos recursos, todos os presentes também. Então o sacerdote ele vivia assim, Deus ele sustentava assim. E João ele comia gafanhotos e mel silvestre, ou seja, ele abriu mão de tudo isso. Uma experiência que eu quero dizer também ao meu respeito, eu quero contar experiências assim sobre mim, alguns pontos, não para me engrandecer, mas para dizer que é possível viver, pelo menos próximo ou se aproximando disso. Quando eu fazia Senai, e eu teve um momento lá que no final do curso chegaram os professores lá, nós fizemos um painel elétrico, eu fiz elétrica lá, e chegaram alguns professores lá para avaliar tudo. Aí teve um professor que chegou em mim lá, um homem de maior importância, ele falou, você não quer ficar aqui não pelo Senai?
para disputar Olimpíadas, as Olimpíadas do Senai todo, do Brasil todo. Ele perguntou: você não quer ficar? A gente vai te treinar. E assim, era muito raro, né, um aluno conseguir chegar nesse nível. Não que a glória seja minha, mas eu creio que a glória é de Deus. Foi um período que eu estava vivendo muitas experiências com Deus. E Deus, ele permitiu isso para provar meu coração. E aí ele falou: você não quer ficar aqui não pelo Senai? E depois você pode até se tornar um professor, tudo, você vai disputar com os melhores alunos. Eu falei, e naquele período, eu lembro que foi quando eu ia para Londrina no ano seguinte, ficar lá 9 meses na casa de Davi. Aí eu falei para ele: não, eu não vou aceitar o seu pedido. E no mesmo período eu estava em uma empresa muito conhecida, a Sangoban, que é uma multinacional aqui em Mauá e tem em outros lugares. E também o meu chefe, ele falou: ó, Samuel, quando você fizer 18 anos, eu quero que você me traga o currículo para mim. E aí eu vou te contratar, pode ter certeza que eu vou... Né? E outros rapazes também falaram a mesma coisa para mim lá. E aí eu entendi Deus falando para mim que não era isso que Ele queria para mim. Eu poderia hoje ter uma estabilidade financeira muito grande, né? No meu coração antes também estava estudar engenharia, mas eu entendi claramente Deus falando: não é isso que eu quero para você, Samuel. Você vai lá para Londrina, vai ter um curso de preparação profética, tal, que eu fiz com alguns alunos. Depois disso, Deus colocou no meu coração que era para eu estudar música, que, vamos falar a verdade, não sei se todos sabem, mas músico para ganhar dinheiro é muito difícil. Né? O pessoal na própria faculdade falava isso, falava: meu, por que você está fazendo música? Música é só para hobby, para alguém que vai fazer a segunda faculdade. Mas eu entendia isso no meu coração, ardia isso, e Deus falou: ó, é isso que você vai fazer, porque eu tenho um propósito diferente para você. Não que seja errado trabalhar em empresa, mas Ele falou: para a sua vida você não vai ficar em empresa. Eu tenho algo diferente para você e vai ter que abrir mão. E eu falei: tá bom, Deus, eu vou abrir mão talvez de estar em uma empresa multinacional ganhando muito bem. Hoje eu dou aula aqui na igreja, hoje eu trabalho na tesouraria, recebo um salário sim, mas assim, se eu tivesse em outro lugar, talvez estaria ganhando melhor, só que eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tive. E outro ponto de João Batista, ele se vestia com pele de camelo. Aqui eu entendo uma ausência total de vaidade humana. Né? Hoje, nas igrejas, em todos os lugares, a vaidade é muito grande, a ostentação. Né? No WhatsApp, gente postando nos status em muitos momentos: estou aqui em tal lugar, estou comendo isso, estou fazendo aquilo. Ostentação de bens e de vaidade também. E João Batista, ele se vestia com pele de camelo e cinto de couro, ou seja, uma ausência de vaidade. Ele abriu mão da vaidade dele. E talvez é algo que no seu coração Deus tem falado com você: ó, você precisa abrir mão dessa vaidade, você está vaidoso nisso e naquilo. Eu, por exemplo, estava fazendo academia há um tempo atrás e Deus falou para mim, já estava há alguns meses falando para eu parar, porque eu entendi que eu estava ficando um pouco vaidoso, e eu fiquei relutando, até que teve um dia que eu falei: tá bom, então eu vou parar. E graças a Deus eu consegui parar. É ruim, porque assim, querendo ou não, é algo que você faz que você gosta, é bom, mas eu entendi que não estava fazendo bem para mim na questão da vaidade. E aí eu tive que abrir mão. Deus falou comigo e eu abri mão disso também. João Batista, ele era separado, santo ao Senhor. Santo significa separado. Separado do que esse mundo oferece. Eu entendo que ser separado é viver num nível de radicalismo, que poucos vão viver e vão entender. Por exemplo, super-heróis, essas coisas que nós estamos cansados de falar aqui na igreja. Muitos ainda não entendem isso. Muitas pessoas dentro da igreja acham que isso é bobeira e não vive isso e não está disposto a viver isso. Então, ser separado dessas coisas que o mundo oferece é coisa que poucos vão viver, poucos vão entender. Eu não sei como está o seu coração, como ele se abriu a simbologias, a tantas coisas que nós pregamos, que é falado em encontro, isso e naquilo. Tem gente que não se abre nunca. Porque ser separado, eu creio que quando Deus nos leva a nos abster dessas coisas que o mundo oferece, é para nos separar mais ainda para Ele. Só que tem gente que pensa que é regra. Não, é bobeira. Deus está mandando fazer isso, está falando que não pode usar essa coisa, isso e aquilo, está falando que não pode assistir tal filme, tal série. É bobeira isso. Não. Deus, ele coloca cercas em volta do seu povo para que ele não venha cair para fora do abismo. Da mesma maneira, ser separado. Eu entendo que Deus, ele tem ministrado na nossa igreja muito sobre essa questão de coisas que em outras igrejas não são ensinados, porque Ele quer nos separar. Não que nós somos melhores, mas Ele não quer nos santificar de um jeito diferente. Ou seja, essas coisas fazem mal, eles abrem brechas.
Né? Super-heróis, se você for pesquisar a fundo, toda a parte maligna por trás abre brechas para demônios atuarem. Eu já vi muitas e muitas experiências de pessoas que ficaram endemoniadas ou que tiveram experiências dentro de casa com demônios depois que assistiram filmes ou coisas parecidas. Então, assim, mas tem muitos que não entendem, tem muitos que nunca vão entender e que o coração se fecha. Mas Deus, Ele quer separar, e tem alguns que vão ouvir a Deus e vão se separar dessas coisas, que vão a viver como João Batista. Amém? Deus, Ele tem falado comigo sobre se abster, assim, já falei sobre séries, sobre filmes também, coisas que Deus falou para mim, para eu me abster. Se pararmos para assistir filmes hoje, com olhos assim filtrando, baseado na palavra de Deus, todos os filmes eles vão trazer alguma coisa que vai contra o reino de Deus, valores contra o reino de Deus. E eu não vou querer assistir coisas que vão contra o reino de Deus. Sempre tem alguma mentira, sempre tem ladrões no filme que são os mocinhos, que a gente tem que torcer pelo ladrão, sendo que Deus fala que quem rouba, né, está em pecado. Sempre tem famílias totalmente desestruturadas, tem relacionamento homossexuais e tem muitas coisas que vão contra o reino de Deus. Para que eu vou ficar assistindo essas coisas que vão contrárias? Para que eu vou compactuar? Toda vez que eu me abstenho dessas coisas, eu me separo mais ainda para Deus. Falo, Deus, eu estou disposto a me separar. Então, eu vejo que o profeta de Deus, ele é alguém que vai se separar para Deus. Outro ponto de João Batista e dos profetas de hoje, ele estava no conselho do Senhor. Ele pregava aquilo que Deus falava para ele. Eu falo isso hoje porque tem muitas pregações e muitos pregadores que estão pregando coisas que Deus nunca falou, nunca mandou eles pregarem. Como minha mãe mesmo disse, os famosos lacradores que querem achar frases novas, que querem cativar o público de uma maneira diferente, sendo que João Batista e Jesus pregavam algo simples: arrependa-se. João Batista e Jesus não veio pregando sobre graça, mesmo que Jesus trouxe a graça, mas eles não pregaram a graça. Não é interessante isso? Eles pregaram arrependimento, porque só com arrependimento que vem a graça. E hoje em dia tem muitos pregadores, né, jovens ou mais velhos, enfim, que estão pregando coisas da própria mente, que estão inventando novas teologias para poder cativar o público, para fazer o público chorar, e não estão pregando o verdadeiro evangelho. E estar no conselho do Senhor é você estar onde vai ouvir a voz dele, no seu secreto. Né? Como o pastor Maurício gosta sempre de falar do secreto, eu me identifico muito com isso, porque é o lugar onde Deus vai falar conosco. Essa pregação, graças a Deus, ele me deu enquanto eu estava orando. Todos esses pontos, enquanto eu estava orando, não para me vangloriar ou algo, mas algo que Deus, quando nós nos colocamos na presença dele, Ele vai falar. Ele vai falar. Só que tem gente que não está disposta a parar para ouvir. Entendeu? Então, toma muito cuidado com as pregações de hoje. Se for pregada uma graça excessiva sem arrependimento, ela não existe. É falsa e pode enganar muitos. Eu já vi pregações que era uma heresia pura, e quase chorei no meio da pregação, assim, em trechos que me mandaram: ó, Samuel, vê isso aqui. E o jeito que a pessoa falava, tal, tudo colocado, quase me fez chorar. Então eu falei, meu Deus, como isso é perigoso, porque a pessoa estava pregando algo totalmente antibíblico, mas o jeito que ela falava era muito cativante. Então, assim, tome cuidado com o que você assiste, porque na presença de Deus que nós vamos encontrar a verdadeira palavra. E os profetas, eles têm que estar no conselho do Senhor. Jeremias 23, pois eu aconselho vocês a lerem esse capítulo todo. Versículo 9 diz assim: acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Nesse capítulo de 23 de Jeremias, Deus ele pega firme contra os falsos profetas, aqueles que estavam falando mensagens que nunca Deus falou nada para eles falarem. Nunca estiveram no conselho do Senhor ouvindo a Deus, e eles começaram a profetizar: não, é bênção, vocês vão ter paz. Os profetas antigamente: vocês não vão passar por dificuldades, quando na verdade estava vindo um povo para levar eles para o exílio, para levar Israel cativo. Tinha muitos profetas falsos que estavam pregando uma falsa doutrina, e Deus ele fala muito sério contra esse. E versículo 11: tanto o profeta quanto o meu sacerdote são profanos, até no meu templo encontro as iniquidades dele, declara o Senhor. Olha o nível que tinha chegado. Os profetas que eram para ser do Senhor, e na verdade estavam profetizando outras palavras.
Hoje em dia nós podemos encontrar muitos assim, não julgando, não quero que você julgue, mas infelizmente acontece isso. Então peça para Deus ligar um filtro em você. Versículo 22. Mas se estivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Mas se estivessem comparecido ao meu conselho, o que faltou nesses profetas? Não compareceram ao conselho do Senhor, não tiveram secreto com ele para ouvir a palavra de Deus e transmitir. João Batista e os profetas de hoje, eu acredito que vão preparar o caminho do Senhor, eles vão estar no conselho do Senhor, eles vão ouvir a palavra diretamente de Deus e vão pregar aquilo que Deus falar. Não serão palavras de bênção, quando na verdade Deus está dando uma repreensão. Então assim, é algo que eu acredito aqui que os pastores, eu me alegro muito porque os pastores aqui, a pregação aqui na igreja tem sido pregações, eu acredito, eu creio e tenho convicção de Deus, que são pregações de Deus, vindas de Deus. Mas tem muitos lugares, infelizmente, que a pregação são pessoas que nunca estiveram no conselho. E Deus ele fala, mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, eles teriam ouvido a minha palavra. É o que eu queria falar para eles, que eles teriam que falar, e não as próprias invenções. E um certo dia, Deus ele estava falando comigo, na questão de estar no conselho dele, e ele falou para mim, Samuel, meu tempo com você é inegociável. Meu tempo eu quero que seja inegociável, porque eu estava negociando muito, eu estava deixando meu tempo com Deus para um tempo que eu tivesse livre. Agora eu tenho um momento livre, eu vou lá orar. Hoje não deu para orar, então pode deixar, amanhã eu vou orar, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu tenho meu tempo a sós com Ele. Ele falou para mim, meu tempo com você é inegociável. E, irmãos, assim, sinceramente, o que estava ardendo no meu coração, Deus ele não quer nossa mesquinhez de 15 minutos de oração diária. Sabe, eu vou estar sendo muito uma pessoa que vai estar pregando uma heresia se eu falar, ore 15 minutos por dia, ore 10, está bom. Leia a Bíblia 10 minutinhos, está ótimo. Não, eu nunca dentro do meu coração, isso passa longe. Como que nós vamos querer ser atendidos por Deus entregando 15 minutos por dia para Ele? Como que meia hora você quer ser atendido por Deus entregando só meia hora? Tá bom isso? Não está bom. Nunca vai estar bom. Uma esposa com seu marido na sua intimidade, que marido e esposa ficam 15 minutos por dia? Que filho e pai fica 10 minutos por dia? Nenhum. O pai vai começar a distanciar do filho, o filho do pai, eles não vão se reconhecer mais, não vão entender a linguagem um do outro. Como é que eu vou falar então para você, ore 15 minutos por dia que tá bom? Não. Grandes homens de Deus da história, e profetas e discípulos, eles foram reconhecidos pelo tempo de oração que passaram com Deus, e não era minutos por dia. Eram horas. Então eu vou falar muito sério. Passe horas com Deus. Não começa com 10 minutos. Não, se começar com 10 minutos, você vai ficar com 10 minutos para o resto da vida, porque vai estar sempre bom. Começa ficando 1 hora, 2 horas lá. Deus, eu não estou conseguindo. Fica lá mesmo que não saia nada. Mas fica. Porque homens de Deus que foram reconhecidos, que hoje nós lemos as histórias deles, eles passaram horas na presença de Deus. Eles foram homens de oração. Homens de Deus e de oração. E o sucesso desses homens foi por causa da oração. Homens das quais o mundo não era digno, como diz aquele trecho que em Hebreus, homens das quais o mundo não era digno. Tem até um trecho aqui em um livro, que Poder pela Oração, que eu estou lendo, e diz assim, eu vou pegar sobre alguns homens que oraram, um trecho pequeno. Charles Simeon, muitos aqui eu não conheço, mas eu sei que são homens de Deus, pelo que está escrito. Charles Simeon devotava-se a Deus das 4 às 8 da manhã. O Sr. Wesley, que era John Wesley, passava 2 horas diárias em oração. Começava às 4 da madrugada. A seu respeito, escreveu o seguinte a alguém que o conhecia bem. Ele considerava que a oração era, das suas atividades, a mais preponderante. E já o vi sair do seu aposento recluso, com uma serenidade no rosto que beirava o brilho. John Fletcher manchava as paredes do seu quarto com o sopro das suas orações. Às vezes orava a noite toda, sempre e frequentemente, com um grande ardor. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Lutero afirmou, se eu não gastar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém vitória naquele dia. Ele mesmo disse, tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas de oração todos os dias. Ele tinha tanta coisa para fazer que ele não conseguia fazer nada se passasse 3 horas orando. Joseph
a Lene levantava-se às 4 horas da madrugada e orava até às 8 da manhã. Se ele ouvisse outros comerciantes ocupando-se das suas atividades, antes de se levantar, ele exclamava: ah, como isso me envergonha! O meu mestre não merece mais que o mestre deles? Então, é hora de nós revermos quanto tempo nós temos passado com Deus. Porque um sacrifício precisou ser feito, sangue precisou ser derramado, um inocente precisou ser morto, que foi Jesus, para que nós hoje tivéssemos o Espírito Santo em nossas vidas de novo, porque foi retirado por causa do pecado. Um sacrifício, sangue foi derramado, e hoje nós devotamos tão pouco a Ele. Será que é suficiente? 15 minutos, meia hora por dia? Será que isso não mexe com você? Será que Deus não merece mais? Ah, mas Samuel, eu acordo cedo para trabalhar. Acorde antes. Eu tenho me esforçado hoje para acordar mais cedo, pelo menos 1 hora antes do meu trabalho para orar. Isso eu não falo para que as pessoas falem, mas eu falo, é possível. E depois, em outro momento do dia, eu também separo para Deus um período. Ainda é pouco, ou ainda quando eu vou orar eu me sinto envergonhado, falo, Deus, é tão pouco que eu entrego pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por mim, é tão pouco, e ainda será. Mas nós temos que medir o nosso nível de amor por Deus, porque quanto menor nosso amor por Ele, menor vai ser a nossa entrega a Ele. Né? Nós ficamos 8 horas trabalhando, acordamos cedo, não perdemos a hora para trabalhar, ficamos 8 horas lá. Agora, para Deus, a gente entrega qualquer coisa. Infelizmente, a gente entrega pouco tempo, 15 minutos está bom. Então, nós precisamos rever isso. E Ele não quer míseros minutos, Ele quer horas, Ele quer ser o centro da sua vida. Comece o dia, eu te dou uma dica, comece o dia já se levantando antes para orar. Deus tem levantado muitas pessoas, que eu fiquei sabendo aqui na igreja, que Deus está falando para levantar mais cedo, antes do trabalho, para orar. John Wesley, ele levantava às 4 da manhã, e até tem uma história que é um pouco conhecida, que ele estava com, acredito que seja John Wesley, que estava com um homem muito respeitado, ele estava acho que era num jantar ou algo assim, e ele, em determinado momento, ele falou, preciso ir embora. Aí o rapaz, mas como assim? Você não sabe da minha importância, né? Assim dizendo. Ele falou, porque eu tenho um compromisso com alguém muito mais importante às 4 horas da manhã, então eu vou embora para dormir mais cedo, porque eu tenho um compromisso logo, logo. Então vejo que esse é o nível que nós temos que chegar, amém? E outra coisa que eu queria dizer sobre o João Batista, que eu creio que nos últimos dias também, antes da volta de Jesus, vai se acontecer, não necessitava de apelo. O que eu acho interessante, em Lucas 3,10, quando João Batista falava todas aquelas palavras duras, as multidões chegavam e falavam, o que nós devemos fazer? João Batista não falava, levanta a mão quem quer aceitar Jesus, levanta a mão quem quer vir aqui, e ficava lá insistindo, não. Lógico que nada contra isso, nossa igreja faz isso, e tem muitas pessoas que às vezes estão sentadas, que precisam, né, ser incentivadas, mas o que eu acho interessante, as multidões chegavam até ele e falavam, o que nós devemos fazer? O que eu preciso fazer? Eles chegavam até João Batista, tão forte era a palavra que ele tinha, tão forte era a palavra que Deus deu para ele, que entrava nos corações, que as multidões chegavam até ele perguntando o que deviam fazer. Outro texto, e aqui é Pedro, discursando logo depois que acontece o derramar do Espírito, e no versículo 36 de Atos 2 fala, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, o fez Senhor e Cristo. Olha que interessante. Ouvindo essas coisas, depois leiam todo o que Pedro fala, em Atos 2, leia em casa todo o discurso que ele dá, mas olha, ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos, irmãos? Sabe o que é compungir o coração? Compungir o coração é ser atravessado por uma flecha, como se o coração fosse atravessado por uma flecha, isso é compungir. A pregação de Pedro foi tão forte, tão intensa, cheia do Espírito Santo, que compungiu, entrou como uma flecha no coração deles. E eles falaram, o que nós faremos? O desespero era tanto que eles chegaram e falaram, o que nós faremos? Pedro não precisou fazer apelo nenhum. Eles falaram, o que nós precisamos fazer agora? E aí Pedro fala, arrependei-vos. Olha que interessante, ele fala a mesma palavra de João Batista. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Qual batismo é esse? Batismo de João Batista, de João. Batismo de arrependimento dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a pregação de João não foi, de Pedro, não foi, não, vocês têm a graça.
Não, os irmãos chegaram, o que nós faremos? E Pedro falou, não, pode ficar tranquilo, Jesus pagou a conta, fique em paz, porque o que o Pai precisou fazer, Ele fez. Não, arrependa-se. É necessário se arrepender dos seus pecados. É necessário dar frutos de arrependimento. E aí, as pessoas chegavam até eles. Outra coisa que João Batista, Outra coisa que João Batista também fazia, que ele fez, né, eu creio que nos últimos dias também, ele denunciava com muita veemência o pecado. Ele não aturava o pecado, por menor que fosse. Ele foi muito firme contra o pecado. E eu creio que o profeta, na verdade, todo o povo de Deus não pode aceitar o pecado, por menor que seja. Né, uma vez eu vi uma pessoa me perguntando, foi muito ousada essa pergunta, mas foi, por exemplo, por que alguém, uma pessoa que é viciada, não pode se batizar até que abandone o vício, mas as pessoas que fofocam na igreja, que faz isso e aquilo, pode ser batizado. Eu confesso que isso pegou no meu coração, que eu falei, meu Deus, é verdade. Por que nós encaramos um pecado como menor e outro como maior? Ambos têm que ser tratados. Ambos têm que ser tratados da mesma maneira, porque perante Deus é do mesmo tamanho. Né? Eu não quero criticar aqui longe de mim, mas algo para a gente refletir. Nós temos que denunciar o pecado, por menor que seja. E João Batista, olha que interessante, ele enfrentou o espírito de Jezabel, assim como Elias. E assim, a questão de Jezabel é algo muito profundo, algo que teria que ter também muitos estudos para se aprofundar e explicar bem. Mas Jezabel, o que é? É um espírito que age com manipulação. Hoje nós podemos ver essa manipulação, sensualidade também. Hoje é muito claro a sensualidade nos nossos dias, nas escolas. Jovens são pegos pela sensualidade. Não só as mulheres, mas os homens também. E acabam olhando as mulheres. E assim, a sensualidade é muito forte. Infelizmente, no carnaval, o que predomina é a sensualidade. E assim, querendo ou não, é a influência de Jezabel nos dias de hoje que nós precisamos combater. E João Batista combateu. Feminismo também. Feminismo para mim, e eu creio que para Deus é algo do inferno. Não só o feminismo, como o machismo também. Ambos são algo do inferno. Que visa tirar a autoridade do homem, que visa tirar o poder do homem, né? Tirar aquilo que o homem é em Deus e colocar, né? Falando, a mulher, ela já é autossuficiente, ela não precisa do homem para nada, a mulher já está tranquila sozinha. Não que a mulher não possa viver sozinha, mas a partir do momento que ela fala que o homem não é necessário, que a autoridade dele está lá e ela está aqui, isso é algo do inferno, porque o diabo querendo tirar os valores que Deus colocou. Então, assim, eu acredito, irmãos, que Deus tem levantado e vai levantar muitos profetas nos últimos dias que vão preparar esse caminho, com essa pregação de arrependimento, não outras pregações, assim, que fogem e que vão contra a palavra. A palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos vão vir pregando falsas doutrinas, e vão ter aqueles que vão querer essas falsas doutrinas, que vão somente querer ouvir aqueles que estão pregando uma mensagem fácil, mas não é essa a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra de arrependimento, e sempre Ele vai nos guiar ao arrependimento e seus frutos. Talvez você pense assim, eu não sei se isso falou com alguns, talvez alguns estão vivendo essas coisas que eu citei sobre João Batista, de abandonar, por exemplo, de viver como Deus provedor, de viver no deserto. Talvez você está vivendo já algo, Deus está te pedindo algumas coisas, mas talvez dentro do seu coração está assim, é muito difícil viver isso. Mas pode ficar tranquilo, Deus ele só faz isso com quem diz, eis-me aqui. Ele só vai fazer se você falar, eis-me aqui, Senhor. Quando ele chama o profeta Isaías, ele fala, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, Deus está procurando, Ele nunca vai te forçar a nada. Se você quiser viver como um profeta, como um nazireu, que era alguém separado para Deus, você tem que dizer, eis-me aqui, e estar disposto a viver tudo isso. Só que se não tiver, amém. Talvez Deus pediu já para você abandonar o seu trabalho porque Ele tem algo específico para você, ou talvez os seus estudos, talvez Deus falou, não é essa faculdade que eu quero, é essa. Talvez Deus te guiou a algo, mas você falou, não, eu não quero. Amém, Deus ele não vai te forçar a nada. Ele fala, ele apenas direciona isso, o ministério profético, para quem fala, Deus, eis-me aqui. Eu estou disposto a viver tudo isso que João Batista viveu, porque nos últimos dias o caminho tem que ser preparado por pessoas que vão viver essas coisas. Ele não força ninguém a nada. E assim, talvez você pense que a pregação é muito pesada, muito dura, mas João Batista, ele não suavizou a pregação. Jesus, ele não suavizou a pregação. Teve uma pregação de Jesus sobre a carne e o corpo dele, que ele falou tão duro que as pessoas começaram a sair uma por uma, e ele fala para os seus discípulos, vocês também querem sair?
Vocês também querem ir embora? Ou seja, eu não vou só avisar, não vou falar, não, vem para cá, não vai embora não. Não, Jesus ele falou, essa é a verdade, essa é a palavra. Você quer ir embora? Se você quiser, Deus ele vai preparar outros discípulos que vão dar continuidade. E aí Pedro fala, quem nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, Jesus não suavizou e ele não vai suavizar. É lógico que Deus ele tem muita misericórdia, né? Eu vejo isso todos os dias, só o fato de estarmos vivos é a misericórdia de Deus, porque o nosso pecado merece morte, mas ele enviou Jesus. Só que, ao mesmo tempo, ele não vai suavizar, ele vai falar, igual aquele texto que diz, agora me fugiu a referência, mas parafraseando, um rei não vai à guerra sem antes contar quantos soldados ele tem para ver se ele consegue ir até essa guerra. Ou seja, da mesma maneira, faça o cálculo e veja se você vai dar conta disso antes de você colocar a mão no arado. E assim, se Jesus não suavizou, se ninguém suavizou a pregação, hoje nós também não podemos suavizar a pregação. Hoje tem que ser a pregação da mesma maneira, porque essa pregação é que vai vai confrontar os corações. Pregação muito fácil, pregação de um evangelho fácil, de um evangelho de riquezas, de um evangelho onde você vai ter bens materiais, é uma pregação que vai levar você para o inferno, porque Jesus nunca pregou bens materiais. Pelo contrário, ele falava, se você tem 2, reparte com quem não tem. Ele falava uma pregação totalmente diferente da que é pregada em muitos lugares hoje. Então, assim, nós não podemos só avisar também. Eu creio que a pregação dos últimos dias vai ser uma pregação dura, porque vai mostrar quem é e quem não é. Vai separar o joio do trigo. Quem estiver disposto, fala, Deus, eu estou disposto a viver isso. Mas quem não quiser, vai fugir e vai procurar outras igrejas que preguem aquilo que ela quer ouvir. E amém, graças a Deus que aqui eu vejo muitas pessoas nessa igreja que estão permanecendo firmes, apesar das pregações aqui também serem firmes. Porque eu vejo que são pessoas que vão permanecer. Não que sejamos melhores, irmãos, não é isso que eu quero dizer, mas se você está aqui até hoje, eu creio que Deus ele tem falado com você e vai fazer você permanecer, mesmo a mensagem sendo dura. A multidão, ela segue Jesus e pode até ser salva, mas a multidão ela nunca vai morrer por Jesus como os profetas e os discípulos morreram. Ela nunca vai conhecer Jesus como os profetas e discípulos conheceram, e nunca vai amar Jesus como os profetas e discípulos o amaram. Então não seja como a multidão, que quer ouvir as palavras, mas não quer viver nada daquilo que é pregado. Seja como João Batista, como, diga eis-me aqui, para que Deus comece a fazer algo na sua vida. E assim, se você aceitar o convite, no caso assim, talvez Deus falou com você em algum ponto específico. Se você falar, Deus, eis-me aqui, é algo só que eu quero dizer, que Deus ele vai pedir sacrifícios, como pediu para Abraão, para nos provar. Deus nunca, assim, um relacionamento com Deus, de alguma pessoa de Deus que eu vejo, é um relacionamento que sempre tem sacrifícios nessa vida com Deus. Deus sempre vai pedir alguma coisa para essa pessoa, sempre. Se Deus, na sua caminhada cristã até hoje, nunca te pediu nada, comece a rever se tem algo errado aí. Porque Deus ele sempre pede. Algum momento da sua vida ele vai começar a pedir algumas coisas. Deixa isso, faz aquilo. Se a sua vida está normal, se você está vivendo normal, tudo, e não está acontecendo nada, Deus não está te direcionando a nada, então comece a pensar se realmente você está vivendo no propósito, na vontade de Deus. Porque Ele pede isso. Ele sempre vai pedir sacrifícios. Talvez Deus já te pediu algum e você está vivendo algum sacrifício que você está entregando, algo que Deus está te pedindo. E Deus ele sempre vai pedir, porque ele quer saber se vai poder contar conosco ou não. Sacrifício prova que aquilo não ocupa o nosso coração mais que a Deus. Recentemente ele me pediu para não assistir televisão mais. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir futebol, assim, algo que esportes, né? Filmes, séries, como eu já disse, eu já tinha abandonado há muito tempo, nunca parei para assistir. Mas assim, futebol é algo que eu e meu pai a gente gosta muito, mas Deus uns 10 dias atrás falou, Samuel, eu vou pedir de você a televisão, por tempo indeterminado. E é complicado, porque tinha momentos que eu já chegava em casa, tudo, já sentava lá e assistia algum jogo, depois ia para o meu quarto. E agora parece que no começo ficou muito estranho, parecia que está faltando alguma coisa, mas onde Deus ele queria tratar comigo. Ele falou, não quero mais que você assista a televisão. Eu demorei uns dias, tudo, mas hoje eu tenho conseguido obedecer mais. E eu sei que é só o começo, ele vai continuar pedindo mais coisas, só que quanto mais ele pede, mais ele vai se revelar também. Mais ele vai se revelar. Eu creio que se você tem entregado algo para ele, você tem provado também de coisas novas com ele. Eu creio isso, eu tenho certeza, na verdade, disso. E os sacrifícios, eles abrem caminhos para novos níveis. E talvez se você fala, mas por que Deus pede para mim e não pede para tal pessoa? Por que Ele está pedindo só para mim? Porque Deus ele pega mais duro sempre com os filhos mais maduros do que com
e porque Ele espera mais desses filhos maduros. Não que talvez você seja mais maduro do que seu irmão, mas talvez seu irmão está novo na fé, está começando, está vivendo outras coisas com Deus que você já viveu e Deus está te pedindo algo específico que não pediu para Ele. Não se compare. Se Deus pediu para você, assim como minha irmã pregou aqui no domingo, antes de ela viajar, se Deus pediu para você, faça você, sem olhar para o lado. E a obediência ela vai definir o nosso destino. Pedro obedeceu quando Jesus deu ordem para jogar a rede. Ele obedeceu e ele seguiu Jesus. Isso selou o destino dele de se tornar discípulo de Jesus. O jovem rico ele não obedeceu que Jesus tinha ordenado a ele de entregar os seus bens aos pobres e seguir. E isso selou o destino dele também de não ser discípulo de Jesus. Então a nossa obediência ela vai selar o nosso destino. Se Deus tem te pedido algo, obedeça, para que isso sele o seu destino positivamente. Amém? Espero que Deus tenha falado com você. Eu tenho uma canção que eu queria cantar rapidamente. Dá tempo ainda, né? Pode? E, amém, eu queria que os irmãos ficassem de pé, então, coloque sua vida diante dele nesse momento, enquanto eu arrumo as coisas aqui rapidinho. Feche seus olhos e coloque diante dele o seu coração. Se ele tem te chamado para ser um profeta do Senhor que vai viver coisas diferentes, como João Batista, vamos entender que esses são os últimos dias e Jesus ele vai levantar os profetas e nazireus separados para ele. E essas pessoas precisam corresponder a ele. Talvez você precise corresponder a algo específico. Então, ore agora nesse momento e diga para Ele, Deus, o que o Senhor quer de mim? Amém? Se alguém quiser vir à frente, eu não sei, fique à vontade. Somos um povo clamando por Jesus, que venha o teu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas se ouvirá. Preparai o caminho do Senhor. Como uma noiva, o seu noivo a esperar, ansiamos sua volta, ó Jesus. E o amigo do noivo sua voz levantará. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá. A voz que clama no deserto ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá. A voz que clama no deserto ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, 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 preparai o caminho. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá. A voz que clama no deserto coará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai.
preparai o caminho do Senhor. Senhor, levanta, Pai, dos seus filhos, jovens, adultos, crianças, velhos. Levanta daqueles, Pai, que te ouvirão e vão corresponder a Ti como profetas do Senhor. Levanta os nazireus, Pai, que não vão se contentar com este mundo, que vão abrir mão, Pai, da estabilidade financeira para viver o propósito do Senhor nessa terra. Levanta dos profetas que estarão no conselho do Senhor para ouvir a Tua voz e pregar a Tua palavra. E que nos últimos dias, Pai, a pregação verdadeira, que é do arrependimento, seja pregada e ecoada sobre toda a terra e sobre todas as nações. Nós cremos, ó Pai, que o Brasil será um celeiro de missionários, missionários que pregarão a Tua palavra, pregarão a Tua palavra. Quero pedir perdão ao Senhor, como um coletivo, Pai, por aceitarmos o carnaval em nosso meio. Perdoa-nos, ó Pai, porque o Brasil tem pecado contra Ti, aceitando, Pai, tão grande influência satânica em nossa nação. Que em nome de Jesus o Senhor levante os seus que vão ir contra, Pai, essa força maligna. Seus profetas nazireus escolhidos que vão lutar contra o espírito de Jezabel, que vão se separar ao Senhor mais do que o normal, mais do que a multidão, mais do que a maioria, Pai, porque ouvirão a Tua voz e o Teu chamado. Perdoa-nos, ó Pai, porque sabemos que todo esse pecado do carnaval atrai a Sua ira sobre o Brasil, mas tenha misericórdia de nós e transforma a nossa nação, Pai. Transforma a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, e levanta a Tua igreja para interceder até que isso acabe, seja exterminado da nossa nação. Toma a Tua igreja, Pai, que essa palavra entre no coração de cada um e que venhamos colocar em prática. Aqueles, ó Pai, que não estavam, Pai, seguros de ouvir a Tua voz ou não estavam querendo obedecer, dê forças para que obedeçam. Aqueles, ó Pai, que já tem falado, eis-me aqui, que o Senhor venha guiar eles para mais perto de Ti, da Tua voz, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.